Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Sobre a sua vida. Às vezes eu fico em dúvida, a gente está nesse novo horário, eu falo boa noite, boa tarde, não sei. Mas enfim, o mais importante, a gente está aqui hoje. Aqui nós somos uma extensão de uma única igreja, a Igreja de Jesus Cristo, né? Há uma frase, uma vez eu estava vendo no boletim da Memorial, inclusive, falando de uma só igreja, mas florescendo em vários outros lugares, não é isso? Então a gente louva a Deus porque temos a oportunidade de ser essa extensão da graça de Deus, da bondade de Deus. E eu queria convidar você a fechar seus olhos, aqueles que nos assistem também pela nossa página do Facebook, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor fale com você hoje à noite também, fale com a gente. Nós temos hoje aqui um momento muito especial, onde nós celebramos a ceia do Senhor. E talvez você não vai participar conosco, mas a gente orienta. Se você é membro de uma igreja evangélica, você já foi batizado, você pode participar, preparando aí o seu pão, preparando o suco da uva e celebrar conosco aí. Entendemos que mesmo distantes, irmãos, a Bíblia diz que há um só corpo, né? Esse corpo, Paulo usando essa figura, dizendo a respeito da igreja de Jesus, né? Essa igreja que não é apenas a instituição, né? Mas ela tem esse contato, né? À distância. Eu queria orar com você. Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Senhor, por mais essa noite. Obrigado por este lugar. Obrigado também por aqueles que nos assistem, Senhor, ó Deus, também pelo Facebook. Enfim, Senhor, aqueles que não puderam estar, sejam por quais razões, mas oramos para que o Senhor fale conosco. A gente precisa, Senhor, essa graça que, segundo o apóstolo Paulo, falando a Tito, se manifestou a todas as pessoas. Oramos pedindo também, Senhor, pelo nosso país. Hoje nós temos segundo turno, Senhor, em mais de 50 municípios, ó Deus, no nosso país. Oramos pedindo sabedoria e graça, Senhor, àqueles que vão estar dirigindo por mais 4 anos, mas dando sabedoria à população, Senhor, ó Deus, no zelo, na decisão de tomada de votos, Senhor. Pedimos assim, oramos assim, agradecidos somos, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você a colocar-se em pé e já chamar o pessoal também do louvor para nós lermos um texto da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso de número 11. Hoje está conosco também pastor Valdecir. Rose, Deus te abençoe. Deus os abençoe. Vai estar conosco aqui também, trazendo-nos uma palavra. Quero ler com os irmãos. Verso 11 diz: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Fala dessa graça, já deve ter ouvido, a gente entende, é difícil a gente explicar, colocar em palavras, mas de uma forma muito mais familiar, para que a gente compreenda dentro do nosso contexto, da nossa vida. A palavra graça significa favor imerecido.
Deus manifestou essa graça, essa bondade de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Eu queria convidar você nesse momento a levantar suas mãos. Se for possível aqui, 1 ou 2, até 3 orações curtas, mas agradecendo a Deus por esta graça. Essa graça que nos alcançou. Ela não só foi apresentada. Não existe um grupo específico para a graça de Deus. A graça de Deus é para todos. Mas ela precisa vir a partir de uma decisão que eu tomo. Então, se você entende isso e quer nessa noite aqui agradecer a Deus por essa graça maravilhosa, por essa bondade de Deus, faça isso. 1 ou 2 ou 3 orações aí, por gentileza, nesse momento. Amém? Vamos fazer isso? Obrigado, Senhor, obrigado. Digno é o teu nome, Senhor. Levanta suas mãos para os céus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa graça maravilhosa. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado por sua vida, mas também por sua obra na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Aplauda ao Senhor que é digno de louvor, de adoração. Aleluia. Aplauda forte, meus irmãos. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quero ver vocês. Maravilhosa graça. Diga, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou.
reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha da escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Amém? Quero ouvir vocês dizendo: digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, e o sangue, teu sangue me salvou, dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Aplauda o Senhor que é digno, sempre digno, digno, digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Nós nos quebrantamos diante da tua presença, Senhor. Nesse momento também, irmãos, momento durante o culto onde a gente também celebra com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. A gente entende, irmãos, que eu sempre gosto de reforçar isso. E o que a gente tem, que a gente recebe, e a Bíblia diz que todo dom perfeito e toda dádiva vem do Pai das luzes. A gente sabe que Ele não quer que a gente ofereça isso obrigatoriamente, ou com tristeza, ou por constrangimento. Deseja que haja no nosso coração liberalidade, não é isso? Que haja espontaneidade, alegria. Então, se você está feliz, se você entende também que é um tempo onde você separou, onde você tem dedicado as suas finanças também ao Senhor, você vai poder fazer isso. Enquanto nós vamos cantar aqui uma canção, você vai poder sair do seu lugar. Amém? Aí também, na nossa página, se você vai estar aí projetado, as informações, né? Você vai poder também ajudar-nos aí a abençoar essa obra de Deus. Amém? A obra de Deus não para. Amém? Amém?
sofrer, participar. Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor, Pai do justo Deus. Obrigado, Jesus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, foi de graça mesmo, por sua cruz, a morte me livrou, mas o preço teve alto preço, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, Sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Impressionante é esse amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor.
preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Hoje lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, tu virás, como a chuva derramarás. 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 vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça Sobre mim, perdão e graça. hoje. Lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então eu os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, me levantarei para os defender. Defendei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas
tuas mãos. Se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Não os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, eu tirei as preces. Sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Vamos ter um momento agora muito especial também, momento da intercessão. Quero já chamar o pastor Valdecir. Você tem algum motivo, algum pedido para colocar diante do Senhor? Esse é o momento, amém? Vamos estar fazendo isso. Senhor, meu Deus e Pai, nós cantamos nessa noite, ó Pai. Se meu povo se orar, se meu povo se arrepender, se meu povo te buscar, ó Pai, nós estamos então te buscando, ó Pai, nesse momento. Nós estamos entregando ao Senhor, ó Pai, as nossas petições. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha, ó Pai, ouvir a nossa oração, ó Pai. Venha receber, ó Pai, o nosso arrependimento, ó Pai. Venha receber, ó Pai, o nosso pedido de perdão, ó Pai. Perdão porque às vezes desfalecemos, porque às vezes somos fracos, ó Pai. Mas nós queremos carregar o Seu nome, o nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor dos Exércitos, o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Carrega, ó Pai, então, ó Pai, a nossa oração, a nossa prece, o nosso clamor nesse dado momento, ó Pai, onde nós começamos a orar pela saúde, ó Pai, porque o Teu povo carece de saúde, de proteção, o Teu povo carece de cuidado, ó Pai, o Teu povo carece da Sua mão forte e poderosa, livrando a cada um de nós, ó Pai. O Senhor, que é o Deus da aliança, vem estar renovando as alianças, vem estar tomando vida, a vida de cada um, ó Pai, vem estar abençoando lares, ó Pai. Abre portas, ó Pai, porque às vezes só o Senhor, ó Deus, pode abrir, ó Pai. Faz-nos entender a Sua vontade, ó Pai, porque nós sempre vamos falar e proclamar que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós que precisamos entendê-la, Pai. Dá força, Pai, àquele que está desanimado. Dá força, Pai, àquele que está cansado. Deus, em nome de Jesus, aquele que bateu na porta uma vez, que possa sair daqui nessa noite, sabendo que ele precisa bater na porta mais uma vez, até ela se abrir.
Pai, em nome do Senhor Jesus, vai derramando da sua graça, vai derramando do seu poder, vai nos enchendo, ó Pai, da sua presença, Pai, porque nós estamos aqui nessa noite em teu nome, Senhor, para te cultuar, louvar, ó Pai, para conhecer mais de ti, ó Pai, para experimentar da sua graça, Pai, constantemente, porque nós já usufruímos do perdão através de Cristo Jesus, mas Deus tem mais, muito mais para cada um de nós, ó Pai, que as promessas que o Senhor fez a cada um dos seus filhos, a cada uma das suas filhas, ó Pai, possam ser renovadas nessa noite, que o Senhor venha trazer luz à mente de cada um, ó Pai, daquilo que o Senhor prometeu, porque o Senhor não se esqueceu e está pronto, ó Pai, para nos agraciar, ó Pai. Vai nos abençoando, vai abrindo portas de emprego, ó Pai, vai abrindo oportunidade, ó Pai, para os seus filhos, ó Pai, que os seus filhos não venham a ficar parados, ó Pai, mas que marchem, que sigam em frente, que caminham em frente, ó Pai, porque nós marchamos com Jeová Nissi, porque o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso estandarte, ó Pai, e nós vivemos e vamos viver e vamos vencer este mundo, ó Pai, através da presença de Jesus Cristo nas nossas vidas, ó Pai. Nós oramos desde já, agradecidos na graça de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Assente aí no lugar onde você está. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo se faça presente na sua vida nessa noite, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, seja ela digital ou impressa, num livro bem conhecido da Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Neemias. Eu sei que tem, está lá pertinho de Salmos, está bem pertinho de Salmos, não está muito longe dos Salmos. Neemias, capítulo 4, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 6. Você talvez que esteja em casa vai sacar a sua Bíblia digital, né? E vai achar lá Neemias com mais facilidade. Você que, como eu, está com a Bíblia impressa, vai voltar um pouquinho de Salmos que você vai encontrar já esse livro. Neemias capítulo 4, do 1 ao 6, a minha versão vai dizer assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitindo-lhes isso, sacrificarão, darão cabo à obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó e pedras que foram queimados? Estava com ele Tobias, o amomita, e disse: Ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estávamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e fazem com que eles sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhe encubras as iniquidades, e não se risque diante de ti o teu pecado, pois te provocaram a ira, e na sua presença dos que edificaram. Assim edificamos um muro, todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Amém, queridos? Nós vamos pensar nessa noite. Passa para mim, Baraúna, lá. Ok, vamos lá. Vencendo o desânimo. Vencendo o desânimo. Nós vivemos dias diferentes. Nós nunca pensávamos que nós iríamos ter um 2020 do jeito que nós estamos tendo. Ninguém previu, ninguém profetizou, ninguém creu, ninguém imaginou que nós teríamos um ano como esse. Um ano que nós ficaríamos um pouco mais longe dos nossos pais, muito mais longe dos nossos avós. Muitos estariam longe das igrejas, muita gente ia trabalhar em casa, muitos comércios iriam fechar, muitos ramos de atividade passam por problemas terríveis. Imagine a dificuldade de quem trabalha com festas, em buffet, por exemplo. Ou seja, nós vivemos um ano atípico, um ano totalmente diferenciado.
E essas coisas, quando mexem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós temos que tomar cuidado. Porque uma das coisas que podem causar em nós é desânimo. É desânimo. E quando nós começamos a deixar de frequentar a igreja, nós começamos a deixar de ir na igreja, nós temos que tomar mais cuidados ainda, porque o desânimo às vezes começa a bater na nossa porta. Às vezes a comodidade e a preguiça que às vezes o nosso sofá nos chama, né? E o sofá da gente me chama, o sofá me chama para ficar lá em casa e ver pela internet, ouvir pela internet. Não precisa pegar o carro, não precisa andar de a pé. Se chover, choveu, porque eu estou dentro de casa, não tem problema nenhum. E às vezes a gente deixa de ir em certos lugares que nós íamos, a gente encontra as pessoas e não dá nem para dar um abraço direito. O irmão Manuel foi lá em casa esses dias, eu queria quebrar a costela dele, mas não deu. A gente tem que respeitar as limitações que nós temos, então nós sentimos muita falta de algumas coisas. E é exatamente esse paralelo que eu quero fazer com o livro de Neemias. Mas sabe, quando a gente lê um texto da Bíblia, a gente precisa aprender a perguntar. O que o pessoal estava fazendo aqui? Quem que era esse camarada? Quem que era aqueles outros? Por que alguém estava zombando de alguém? Por que tinha um negócio que parecia pó lá e estava derrubado e estavam tentando erguer de novo isso e estava tendo uma treta, né? Como diz a moçada aí. Estava tendo uma treta entre os judeus e samaritanos. Vou trazer um pouquinho de luz para você nessa noite. Neemias, ele foi um dos judeus que nasceu lá no cativeiro babilônico. Ou seja, mais ou menos no ano 587, o povo de Israel do Reino do Sul foi deportado por uma nação chamada Babilônia. E o rei Nabucodonosor destruiu os muros, destruiu muitas coisas da cidade, matou muitas pessoas, levou muitas pessoas cativas. Neemias era um daqueles que nasceram lá, naquilo que a gente chama de cativeiro babilônico. E isso durou 60 anos. Eu sei que você sempre ouviu falar que foi 70, mas na verdade foram 60, porque 10 anos era o período de domínio sem a destruição dos muros, sem a destruição de Jerusalém. Neemias já nasce lá no cativeiro, só que quando ele nasce, já não era, ou pelo menos quando ele era homem já formado, quando ele já se tinha um ofício, já não era mais a Babilônia que dominava, era então um império chamado Pérsia. Era o império da Média e da Pérsia que dominavam. Eles eram, parece político brasileiro eles. Assim, eles pareciam que eram bonzinhos, desde que pagassem impostos para eles. Eles não destruíam, não matavam como os babilônicos fizeram. Eles permitiam cultuar os deuses. Foi por isso que Esdras voltou, Zorobabel voltou, por isso que Neemias vai voltar. Mas eles queriam impostos e eram vorazes em cobrar impostos. Um certo dia, Deus toca no coração de Neemias. Neemias fala assim: como é que está a terra lá dos nossos pais? Não era a terra que ele nasceu. E seu irmão fala para ele: está tudo destruído, o muro está derrubado, a economia está em frangalhos. E era muito interessante naquelas épocas a cidade ter muros, porque os muros faziam com que as cidades ficassem protegidas. E Jerusalém tinha uma localização geográfica estratégica. O grande centro comercial do mundo era Suzã, a capital do Império da Média e da Pérsia. O outro centro comercial do mundo era o Egito. Jerusalém estava exatamente no caminho dessas duas cidades. Mas as pessoas, por Jerusalém estar destruída, por Jerusalém não ter os seus muros, acabavam passando por Samaria. Aí que Tobias e Sambalate entram nessa história. Eles eram samaritanos e não queriam que construísse nada, queriam tão somente que continuasse a destruição. E aí Neemias, ele consegue o favor do rei e ele sai para fazer uma obra. Ele sai para fazer algo. E aí começa um pouquinho. Nós temos algo para fazer. Talvez nós não vamos fazer muros. Talvez nós vamos fazer coisas que não são coisas materiais. Mas cada um de nós tem algo que precisa ser feito para o Senhor e para o seu próximo. Por que os muros eram importantes? Além de toda a rota comercial, porque alguém iria nascer naquela cidade. Jesus Cristo iria nascer
naquela cidade. E quando os muros fossem reconstruídos, a economia da cidade ia melhorar, a proteção da cidade iria melhorar, a vida das pessoas ali iriam melhorar. E é esse que é o desafio que eu quero propor nessa noite. Nós vamos pensar naquilo que nós estamos construindo, naquilo que nós estamos fazendo, ou talvez muito mais, naquilo que nos impedem de fazer aquilo que nós devemos fazer, da nossa missão para com Deus, usando de um paralelo de Neemias, das dificuldades que ele teve, de tudo aquilo que ele passa com o povo naquele dado momento. Então, Neemias, ele chega lá e ele começa a construir os muros, mas o pessoal começa a zombar deles. E ele fala, esses judeus aí vão construir um muro, se construir a gente ainda derruba. Era atrevido, era atrevido. Eles não eram um enviado de Satanás, eles não eram sujeitos demoníacos, mas eram sujeitos que estavam fazendo a vontade do inimigo. Porque eram pessoas que queriam destruir, que não queriam o bem do seu próximo. Isso mexe um pouquinho com os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Cristão que é cristão quer o bem do seu próximo. Mesmo que o seu próximo não seja muito amigo, não seja muito agradável, não seja muito bonzinho, mas nós devemos querer o bem do nosso próximo, o bem das pessoas que estão ao nosso redor. Estão comigo? Estão ligados aonde que eu estou querendo chegar? Obrigado, minha querida, Deus abençoe. Estão ligados aonde que eu quero chegar e como eu quero trabalhar uma analogia entre a construção dos muros e a construção do que nós precisamos fazer. E cada um de nós precisa fazer coisas diferentes. Nós podemos e carecemos às vezes de construir um casamento melhor, um relacionamento melhor com os nossos filhos, um relacionamento melhor com o próprio Deus, um relacionamento melhor com o nosso próximo. Às vezes carecemos de ter um trabalho melhor, às vezes carecemos de estudar mais um pouquinho, porque de vez em quando a gente fica meio preguiçoso e não quer estudar muito. Às vezes a nossa grande missão seja, às vezes, ler a Bíblia, né? E vai começar o período da mentira. Qual que é o período da mentira? Começo do ano, final do ano. A gente fala assim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Eu já não falo mais isso. Eu vou, leio, alguns anos eu consegui ler todinha, mas eu já não falo mais. Então a gente tem uma missão e quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente está lá no meio do Velho Testamento, a gente para. Essa que é a verdade. Mas quando a gente tem um foco, quando a gente tem realmente a intenção de chegar ao fim, ou consegue vislumbrar o final da nossa caminhada, nós vamos conseguir ir até o final. É interessante, Neemias 4:6 vai falar que estava até na metade. O verso 6 vai dizer assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Primeira coisa, parece que quando nós estamos na metade de uma caminhada, a gente vai bem. Na primeira parte de uma caminhada, a gente vai bem. Você fala que você vai ler a Bíblia, você começa a ler a Bíblia. Você fala que você vai ter mais paciência com o teu filho, no primeiro, segundo, terceiro dia, você tem mais um pouquinho de paciência. Você fala que você vai ajudar a esposa lá no dia a dia, no primeiro mês, você ajuda mais um pouquinho. Você fala que você vai estudar, no começo você estuda bastante. Você fala que você precisa fazer algo, você acaba tendo uma força maior no início. Parece que até na metade as coisas vão. Quando nós estamos em dias normais, lá na escola, a sala de aula começa cheinha, não é isso? Quem é da escola aqui, quem é do ramo de educação sabe, as escolas começam lotadas. Tem mais aluno do que cadeiras às vezes. Aí quando você chega lá na metade do ano, tem mais cadeiras do que aluno. Porque parece que na metade da caminhada, nós começamos a olhar para aquilo que falta, ao invés de olharmos para aquilo que nós já fizemos. Quero convidar você a carpir um lote. Vamos carpir um lote aí. 10 por 30. Você começou a capinar, capinando, que a vida vai melhorando. Quando você chega nos 15 metros, você fala, cansei. Olha, falta 15 metros ainda. Você não consegue olhar para trás e falar, eu já fiz 15 metros. Ou seja, nós parece que temos uma
dificuldade de enxergar bem as coisas, porque tendencialmente nós acabamos vendo muito mais os obstáculos do que, na realidade, as possibilidades. Conversava com uma pessoa nesses dias e ela relatou para mim, para minha esposa, que ela sempre olhou para os filhos dela e viu as dificuldades que os filhos dela tinham, que não conseguia enxergar um horizonte na vida dos seus filhos, porque ela vivia extremamente desanimada, era uma pessoa extremamente negativa. Era uma pessoa que, por mais que fosse cristã, parece que faltava fé, parece que faltava otimismo. Não permita que a vida roube de você o otimismo, a fé, a certeza das coisas que se esperam. Você precisa entender e saber que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, e ninguém pode mudar isso. Isso é imutável. Você precisa entender que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, na presença e na graça de Deus constantemente. Mas os dias parecem que, aliás, os dias não parecem, eles são maus. Os dias são maus. E parece que Ele quer nos roubar, então, as nossas forças. E foi isso que aconteceu. Quando eles estavam com o muro pela metade, talvez os samaritanos olhavam e falavam assim: eles não vão conseguir reedificar esse muro. Só tem pó. Não tem nem alicerce mais, não tem mais nada. Nabucodonosor ateou fogo, jogou madeira, ateou fogo nos muros, os muros queimaram, viraram pó. E Nabucodonosor entrou em Jerusalém e não permitiu que fosse reedificado novamente. Até que o rei Dario, até que o Império da Média e da Pérsia domina o mundo e começa a reconstruir novamente e autoriza então, Artaxerxes, vai lá e autoriza Neemias a reconstruir aqueles muros. Então os samaritanos olhavam e falavam assim: não vão reconstruir, não vão fazer, deixa eles. Mas aí eles chegaram pela metade. Quando eles estavam pela metade, esses caras são fracos. Eles estão pensando que eles vão fazer, eles estão querendo fazer. É isso que o inimigo às vezes semeia na nossa mente. Quando a gente começa a querer fazer, o inimigo tenta semear algumas coisas que nós não podemos fazer, que nós não vamos conseguir fazer. E eu quero destacar 3 coisas, 3 fatos. Talvez eu pudesse chamar a minha mensagem nessa noite de os 3 Fs que causam desânimo. Mas eu não vou chamar, eu vou continuar chamando de vencendo o desânimo. Primeira coisa que faz com que nós sejamos vencidos pelo desânimo, então em contrapartida nós temos que cuidar disso para que a gente não seja vencido pelo desânimo, ou seja, que a gente elimine o desânimo da nossa vida. Primeira coisa, fadiga, cansaço. Essa é a primeira coisa que vai nos desanimar na vida. Jamais seria minha esposa jamais perderia um cafezinho. Ela acertaria a xícara, mesmo cansada e mesmo desanimada. E aí você fala assim: pastor, por que você falou isso? Está querendo fazer uma média com a esposa? Sim, também. Mas na realidade é o seguinte, é a motivação. É mesmo cansado, mas tem um foco e um objetivo. Qual que é o foco e o objetivo? Acertar o copo, não pode perder aquele líquidozinho precioso pela manhã. Mas quando eu falo em cansaço, é interessante. Deus fez o mundo em... Quantos dias que Deus fez o mundo? Tem gente com medo aí, 7, 6, 5, dou-lhe uma, vamos lá, e aí, gente? Em quantos dias Deus fez o mundo? Não, eu vou ter que fazer uma enquete, pastor. Me perdoa, pastor. 7 ou 6, gente, vamos lá. Olha lá, o irmão Manuel está dando a dica lá. Ele fez em 6, no 7, ele deu um tempo. Como diz assim, ele falou: agora eu sou baiano, vou dar uma descansada, vou ficar tranquilo. Perdoa, Senhor. Ele vai ficar na paz, perdoa os baianos também. Eu vou ficar na paz, vou ficar tudo tranquilo, vou ficar light. Então Deus fez o mundo em 6 dias. E até Ele, que é Deus, descansou. E tem pessoas que não querem descansar de jeito
Nenhum. Muitas coisas que você faz, se você deixar de fazer, ninguém vai morrer por causa disso. Tem muitas coisas que você faz, que se você não fizer, a pessoa vai tomar uma atitude e vai começar a fazer. Ela vai começar a crescer, ela vai começar a se motivar. Uma das piores horas que nós podemos tomar uma decisão é quando nós estamos cansados. Da onde que você tirou isso, pastor? Muito bem, tirei da Bíblia. Sabe um tal de Esaú? Não tinha um tal de Esaú, um tal de Jacó, 2 irmãos. E Esaú saiu, trabalhou no campo, trabalhou lá com os animais, voltou no final da tarde, cansadão. Se ele estava cansadão, não era a hora dele tomar uma decisão. Era a hora dele parar, relaxar, pensar, respirar para depois tomar uma decisão. Mas tinha um cheiro muito gostoso, cheiro de lentilha. Eu não sei de onde que tirou que lentilha é gostoso, mas tudo bem. Tinha um cheiro muito bom, um cheiro de uma sopinha de lentilha, né? E aí o Jacó parece que soprou o cheiro para o lado dele assim. E aí ele cansadão falou assim, eu quero uma lentilha, eu estou cansado, eu quero uma sopinha. Jacó falou, você quer? Então você está frágil. Se você está frágil, você não devia tomar decisão. Então faz o seguinte, me dá a primogenitura sua, que eu te dou uma lentilha. Olha, é o camarada mais famoso da Bíblia por trocar a sua primogenitura por um pratinho de lentilha em apenas um dia. Ou seja, naquele dado momento ele foi vencido pelo cansaço. E no antigo Israel, mesmo depois do período da lei, até mesmo no período dos patriarcas, e Jacó e Esaú, eles estão lá no período dos patriarcas, o primogênito ele tinha uma maior parte da herança que ele podia ter. Ou seja, vocês acabam de ouvir que o prato de lentilha mais caro do mundo foi dado por Jacó para Esaú a troco de uma primogenitura, ou seja, levou a maior parte dos seus bens. Foi mais do que um meieiro, foi alguém que acabou levando. Mas tão somente, sabe por quê? Porque ele estava cansado. Se você está cansado, pare um pouquinho, desliga, vai para o offline um pouco, descanse, para depois você tomar decisões. Se você continuar fazendo as coisas, se você continuar ouvindo os samaritanos, os Tobias e os Sambalates, vamos assim dizer, falando que você não pode, que você não consegue, que você não vai em frente, que você não pode, você jamais vai conseguir mudar o rumo da sua história e você jamais vai conseguir vencer o desânimo. Existem algumas coisas muito fortes, nós estamos muito focados naquilo que nós não fazemos, e nós precisamos aprender a ser muito mais focados naquilo que nós fazemos. Ou seja, existem coisas que nos cansam, que na realidade não deveriam nos cansar, que na realidade nunca vão acontecer. Já que está virando o ano, eu quero te convidar para quando você chegar lá na sua casa, hoje, amanhã, durante a semana, abra um caderno, não vai para o computador não vai para o celular não, pega uma folha de caderno lá, pega dos meninos lá, e escreve assim, minha folha de preocupações. Faz isso. E aí escreve tudo que te preocupa. Escreve tudo, vai lá, escreve. Estou preocupado com o arroz está caro, estou preocupado com a Covid, estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, estou preocupado com o meu genro, estou preocupado com minha sogra, né? O que mais que te preocupa? Escreve tudinho. E guarda. Guarda num lugarzinho, bem bacana. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você pega aquela folha de preocupação, aquele teu caderno de preocupação, e olha lá. Você vai ver que a grande maioria das coisas, dos fatos que você ali escreveu, eram preocupações que nunca aconteceram, mas tão somente ocupou a sua mente para que você ficasse cansado e às vezes cansado emocionalmente. E aí o cansaço emocional, ele afeta também o nosso cansaço físico, as nossas forças, o nosso dia a dia.
Porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos um aspecto físico, emocional e nós temos também um aspecto espiritual. Faz o caderninho de problemas e de preocupações para vocês verem. A grande maioria não vai acontecer, mas você ficou preocupado ou preocupada com essas coisas. Segundo F, segunda coisa que mexe um pouquinho com o nosso ânimo, ou que pode mexer com o nosso ânimo, são as frustrações. Veja só que lá no verso de número 10, Neemias 4, verso de número 10, vai dizer assim: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Começa a entender como tudo que eu falei, que até na metade foi bem, e de repente a coisa começou a ser difícil. Isso não é um privilégio nosso, e isso também aconteceu na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então são as frustrações. Olha que frase interessante. A frustração é um dos maiores problemas que existem nos seres humanos, ainda mais quando esquecemos de quem nós somos de verdade. Sabe aquele povo? Aquele povo era o povo de Deus. Aquilo lá era um neto, bisneto, cacaraneto, quincaraneto, sei lá mais o que, daquele povo que saiu do Egito. Aqueles lá eram filhos de Abraão. Aqueles lá eram descendentes de Davi. Mas as dificuldades, as frustrações, tudo o que acontecia lá fez com que eles esquecessem de quem na realidade eles são. Às vezes nós tentamos algumas coisas e não conseguimos, e a gente começa a ficar frustrado. Aí a nossa força vai embora, o desânimo começa a tomar conta. Nós esquecemos que nós temos um Deus que vigia por nós. Nós temos um Deus que nos criou. E Deus não foi falando assim, haja homem, haja mulher, não. Nem colocou numa fábrica, construiu uma fábrica para que começasse a sair lá meninos e meninas. Não. Deus nos fez com a sua própria mão e planejou algo para nós. Planejou algo para nós muito maior do que sequer nós pensamos. Mas as dificuldades estão aí. Não tem um muro para construir, mas tem uma Covid para vencer. Não tenho talvez a Covid para vencer, mas eu preciso melhorar o meu relacionamento. Eu preciso melhorar a minha história de vida. Eu preciso aprender a perdoar mais. Eu preciso aprender a ser um servo de Deus e um servo muito melhor. Muitas vezes nós começamos a nos ficar cansados, frustrados, porque nós tentamos fazer as coisas e nós não conseguimos. Às vezes nos enchemos de ânimos e vamos lá e ouvimos um não e desanimamos. Se tem uma pessoa que é uma pessoa animada, é o namorado. Porque o namorado, ele é um cara corajoso. Porque ele eu arrisquei um dia tomar um não da Rose. Mas eu fui lá. E ela me deu um não no começo. Mas eu não desanimei. Eu continuei animado. Eu continuei lutando. Eu continuei em frente. Não é porque uma porta se fechou que a outra não pode abrir. Não é porque nós passamos por um não que algo não vai fazer com que o sim chegue na nossa vida. O que nós não podemos é ser frustrados pelas dificuldades deste mundo. E é interessante que Jesus até deixou algo parecido. No mundo tereis, mas tende bom, eu venci frustração, dificuldades que passam pelas nossas vidas, mas nós precisamos manter o nosso foco. O que estava acontecendo lá? Escombros, pó, nada de estrutura, tudo pela metade, tudo para ser feito. Os samaritanos dizendo, não vão fazer, não vão fazer, não vão fazer. E eles esquecendo que eles tinham uma promessa, que eles eram filhos de Abraão. Você está orando por alguém?
Estou orando por alguém, pastor. Tem 10 anos que eu oro por aquele indivíduo, meu marido. 10 anos. Então tá bom, ora mais 10. Você está só na metade do caminho. Não desanima, não. Estou orando pelo meu filho. Tem 15 anos que eu oro por aquele indivíduo. Ora mais 15 em nome de Jesus, que você está só na metade do caminho. Você precisa vencer algo mais. Nós não podemos ser vencidos pelas frustrações. Olha como a frustração é algo terrível. Chega um jovem para Jesus Cristo e fala: mestre, eu quero te seguir. Eu quero ir com o Senhor, os discípulos estão indo, eu quero ir também. Jesus fala: ó, raposas têm covis, as aves têm onde colocar os seus ovos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ele, desanimado pela dificuldade, já deixa Jesus Cristo. Sabe o jovem rico? Jovem rico, top de linha. Top de linha. Ele chega para Jesus: bom mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Jesus pergunta para ele, ele responde tudo certinho. Aí Jesus vai lá e fala: não, você vai ter uma frustração agora, meu filho. Vem tudo que você tem, entrega aos pobres, vem comigo. Gente, a frustração da resposta de Jesus Cristo causou na vida dele, fez com que ele deixasse de escrever uma nova história na sua vida. E hoje ele é o jovem rico que abandonou Jesus Cristo. Ele poderia ser o novo pobre que seguiu a Jesus Cristo. E eu tenho cá comigo, que se ele falasse vendo Jesus, ele falava para você vender, não. Você está aprovado, está tudo certinho. Fique tranquilo, fique em paz. Então nós não podemos permitir e deixar que as coisas do mundo venham tomando conta e vencendo o nosso dia a dia e nos tornando pessoas frustradas. Frustradas por aquilo que nós não somos, frustrados por aquilo que nós gostaríamos de fazer e repetindo muitos disso nas pessoas que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia. Não fique frustrado porque você acha que você poderia ser uma mãe melhor. Seja uma mãe melhor de agora para frente. Não seja frustrado e não fique frustrado porque você acha que você não é um bom filho. Seja um bom filho de agora para frente. Não se frustre porque você acha que você não é um bom servo do Senhor. Pelo contrário, seja um bom servo do Senhor de agora para frente. Eu espero que você não esteja na metade, ainda que você tenha muitos mais dias para viver e para poder usufruir. Um terceiro F que mexe com o nosso ânimo, que pode comprometer o nosso ânimo, é falta de planejamento. Falta de planejamento. Bateu uma Covid, um monte de dificuldade, comércio fechando, aí o que eu faço? Nada. Fico só lamentando, fico só murmurando. Não, precisa se planejar algumas coisas, precisa se vislumbrar oportunidades, é preciso mexer em dados momentos. Eu preciso planejar o meu futuro. De vez em quando a reclamação não adianta nada. Quer ver o negócio? Tá calor. Aí você fala assim, tá calor. Tá calor. Não vai mudar o tempo. A não ser que Deus mande chuva. Vai continuar calor. O dia que tiver frio, você vai falar assim, tá frio. Eu vou te dar uma boa notícia. Tomara que tenha frio esse ano. Ou no ano que vem, pelo menos. Vai continuar frio. Não vai mudar nada. Mas às vezes a gente fica reclamando, ao invés de falar assim, não, eu quero planejar algo novo para o futuro. Eu acho que 2020 não acabou ainda não. Mas se você acha que acabou, comece a planejar 2021 na sua vida. Então. Comece a planejar um ano novo de verdade, mas com força, com ânimo, para que você não seja vencido pelo desânimo, para que você faça assim como Neemias, vai lá e construa um muro. E aí depois de construir o muro, olha para os samaritanos lá de cima do muro. Fizemos bobão. Que nesse ano você possa começar
a planejar esse final de ano e o próximo ano na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu negócio, naquilo que você precisa fazer como missão de Deus e Deus confiou a você. Muitas pessoas dizem assim, esse negócio de planejar não é de Deus não. Deixa lá que o Espírito Santo atua, vai fazendo. Não é verdade isso. Isso não é verdade. Deus nos planejou antes da fundação do mundo. Olha, Deus nos planejou antes da fundação do mundo. Antes que ele falasse, haja terra, haja luz, haja água, separe o firmamento, que haja céus, Deus planejou a cada um de nós. E é interessante que Jesus Cristo, em dado momento, ele fala do planejamento. Está lá o texto de Lucas 14, 28, e no 29 ele vai continuar falando de planejamento. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? E aí ele deixa uma pergunta, planejamento. Se você vai construir uma torre, uma casa, qualquer coisa, você precisa consultar o bolso, porque senão você vai ficar lá só nos alicerces ou só na metade, vai deteriorar e alguém vai falar, começou e não terminou. E começar e não terminar causa muito desânimo na vida da gente. É melhor então não começar, esperar o tempo para poder começar a fazer as coisas certas. E lá no 29 de Lucas, Jesus vai continuar falando. Tem um rei que queria lutar com outro rei, mas ele tinha metade dos homens do outro rei. Era melhor que ele fizesse as pazes. Era melhor que ele não declarasse, então, a guerra. E é interessante que nesses dois versículos, Jesus ele começa a falar da vida, ele começa a falar do dia a dia, ele começa a falar de torre, ele começa a falar de rei. E aí, quando eu vejo torre, eu vejo rei, eu começo a lembrar de xadrez. Começo a jogar no jogo de xadrez. E a vida, nossa vida, ela é que nem um jogo de xadrez. Nós precisamos planejar. Nós precisamos ter a nossa estratégia. E de vez em quando a nossa vida é igual a dama ou igual a rainha, né? A rainha, ela anda para frente, anda para trás, de lado, diagonal. Ela só não pode passar por cima de outra peça. Ela pode passar 3, 4, 5 casas. Ela só não pode passar por outra peça. A nossa vida é assim. E às vezes a gente esquece de planejar, esquece de colocar a nossa vida como um foco. E saber que de vez em quando nós andamos para frente e aí está tudo bem. Mas de vez em quando nós retrocedemos. E retroceder faz parte da nossa vida. Retroceder às vezes é uma estratégia. Retroceder às vezes é um planejamento. Imagine uma flecha. A flecha que é alçada, ela começa retrocedendo. E ela começa retrocedendo para que ela adquira força, para que ela adquira o alvo, para que ela possa seguir em frente. Talvez 2020 foi o ano da gente retroceder um pouquinho, colocar os pés para trás, nos firmar a nossa vida, para que no ano que vem a gente alcance voos maiores, para que daqui uns dias a gente chegue mais longe, a gente consiga realmente conquistar aquilo que nós precisamos e carecendo. Não permita que o desânimo vença a sua vida, mas que você siga em frente e que você possa realmente alcançar tudo aquilo que você precisa alcançar. Está cansado? Está cansada? Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus faz um convite para cada um de nós. Está frustrado? Não se preocupe. Muitas pessoas passam por frustrações, mas conseguem fazer com que isso seja uma mola propulsora para você vencer. Não pensou em planejar nada, Deus está falando com você, para que você planeje algo, para que você não fique parado, para que você não fique desanimado, mas pelo contrário,
para que você siga à frente em nome do Senhor Jesus Cristo e que você possa ter força, ânimo, coragem para vencer todas as dificuldades. Amém, querido? Quero orar pela sua vida. Permita-me orar pela sua vida. Orar por você, pela sua casa, pela sua família. Eu não sei como que está as suas forças. Não sei se você se sente cansado ou cansada. Não sei se você se sente frustrado por algumas coisas. Mas eu sei que a Bíblia, não sei se você faltou planejar algo, mas eu sei de uma coisa. A minha Bíblia todos os dias fala para mim que eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Eu vivo o novo de Deus continuamente na minha vida e Deus tem o melhor planejado para cada um de nós no nosso amanhã, a começar nesse dia chamado dia de hoje. Amém? Vamos estar orando, vamos estar pedindo direção de Deus, força, coragem sobre você. Se você se sente cansado, põe a mão sobre o seu coração agora. Nós vamos estar todos em atitude de oração. Ninguém vai olhar para ninguém. Talvez você que esteja lá na sua casa também está meio cansadão, está meio frustrado, está sentindo tantas dificuldades nesses dias. Coloque a mão numa atitude de fé, sobre o seu coração aí na sua casa, porque nós vamos orar a Deus agora e pedir da graça de Deus sobre a sua vida, te pedir um dia abençoado, uma noite abençoada, onde você vai repousar o seu corpo sobre a cama e vai descansar como descansa uma criança, como dorme uma criança, porque Deus, Jesus Cristo, se faz presente aqui nessa noite e Ele está falando para você: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O alívio não vem de mim, o alívio vem de Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Não permita em nome do Senhor Jesus, que os nãos e as dificuldades vençam a sua vida, mas pelo contrário, planeje um novo, algo novo sobre a sua história de vida, sobre a sua existência, e faça com que esse novo seja materializado na sua vida de agora para frente. O passado ficou, já é passado, as coisas novas começam, o teu futuro começa a partir do dia de hoje, desse exato momento, da tua atitude. Pai bondoso, Deus de amor e misericórdia, nós estamos aqui nessa noite, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, para lembrar, ó Pai, de uma história que aconteceu há muito tempo atrás, ó Pai, de um construtor de muros, ó Pai, que precisava abençoar uma cidade. Nós, ó Pai, assim como Neemias, temos também uma missão, temos também algo para fazer, ó Pai. E eu sei, Espírito Santo, que o Senhor está falando com vidas e com pessoas aí agora, Pai. Pode até ser do outro lado da telinha, meu Deus, mas o Senhor está falando com pessoas e com vidas. E as missões, aquilo que a pessoa precisa fazer, está sendo trazida à luz na sua mente, no seu coração desse dado momento. Tudo se passou, tudo é novo, ó Pai. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, vai dando força, Pai, aqueles que estão cansados. Vai dando, ó Pai, sono, ó Pai, aqueles que não conseguem dormir, ó Pai, porque o mundo tenta semear medo, ó Pai, e roubar a nossa paz e a nossa alegria. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que todos os não, que toda a frustração, ó Pai, que o teu filho passou seja apagado e esteja tão somente, ó Pai, uma maneira de ver e enxergar a vida, Pai, tendo uma posição para o futuro. Mas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, faz com que teu filho e com tua filha comece a planejar o futuro, ó Pai, não mais pelo passado, ó Pai, porque muitos de nós já temos o nosso nome escrito no livro da vida, e isso é algo que ninguém muda, Pai. Mas hoje, Pai, hoje, ó Pai, que nós possamos caminhar e fazer aquilo que nós precisamos fazer, ó Pai. Traz algo novo, ó Pai. Traz visão ao teu filho, à tua filha. Faz com que eles vejam aquilo que ninguém está vendo, ó Pai. Revela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai,
a sua vontade sobre a vida de cada um dos seus filhos e das suas filhas. Materializa, Pai, a bênção àqueles que carecem e que precisam, ó Pai, talvez da questão financeira, talvez do emprego, daquela causa da justiça. Materializa, Pai, a força para o teu filho caminhar, ó Pai, mesmo que ele esteja em enfermidade, ó Pai, mesmo que ele passe, ó Pai, pelo vale da sombra da morte, ó Pai, o Senhor passa com cada um de nós em todos os momentos. Pai, em nome de Jesus, vai renovando, ó Pai, a fé do teu povo, que teu povo não seja conhecido como aquele que ficou pela metade do caminho, mas que seja aquele que botou a mão no arado e foi até o final, ó Pai, porque o Senhor está conosco, é a sua promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ajuda o teu filho, ó Pai. Ajuda, Senhor Jesus, a tua filha, em nome de Jesus Cristo. Que nós, ó Pai, possamos sair daqui, ó Pai, fortalecidos pela sua palavra, Pai, e jamais desanimados, vencidos, ó Pai, pelas coisas do dia a dia. Enche-nos com a sua graça e nos dê a paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a